Buenas! Quero primeiramente te convidar para te inscrever no meu canal do YouTube. Nosso convidado de hoje é o Cássio Silva Moreira. O Cássio que escreveu o livro do João Goulart, o projeto de nação do governo João Goulart. E hoje a nossa entrevista vai ser principalmente baseada no livro dele, que foi sobre a tese de doutorado. Então, Cássio, muito obrigado por ter topado o convite, por estar aqui com a gente hoje, para a gente poder ter essa entrevista. Eu que agradeço a ti e a tua equipe aí, né? Tenho acompanhado teu trabalho, Zini, fabuloso. Parabéns também pela brilhante tese que eu não li ainda, mas vou querer ler. E acho que tu tem sido um dos quadros políticos no Brasil que tem prestado grande serviço ao trabalhismo brasileiro. Fico honrado. Cássio, vamos começar pela parte do trabalhismo na perspectiva ideológica. Qual a importância do trabalhismo como ideologia política nos tempos atuais? Olha, o trabalhismo, a história do trabalhismo vai começar na Europa, né? Principalmente na Inglaterra, embora também tem coisas muito próximas, né? Desde da Alemanha, com a República de Weimar, enfim. Mas no Brasil há principalmente a questão do governo Getúlio, embora até a gente estava falando há pouco antes de entrar no ar, sobre o fabuloso livro do Wendel Pinheiro, né? Sobre a história a trajetória do trabalhismo brasileiro. Então há origens do positivismo, da doutrina da Igreja Católica, enfim. Mas vai ser ao longo do governo Vargas que começa a ser elaborada uma ideologia política. Né? Recentemente eu escrevi um artigo no meu pós-doutorado trazendo a tese de que o trabalhismo é uma ideologia política. Alguns trabalham com a ideia de cultura política, uma ideologia política que geralmente vem acompanhada de uma ideologia econômica. E durante a trajetória do trabalhismo brasileiro, especialmente, né, a partir de Vargas, houve muitos atores que ajudaram a elaborar e aí aos poucos ir modificando essa ideologia, né? Porque uma ideologia não é algo estático, ela vai se adaptando, ela vai se transmutando ao longo do tempo. Então nós temos muitos atores que contribuíram. Vou citar só os mais conhecidos, né? O próprio Getúlio, Alberto Pasqualini, que é considerado um dos grandes, talvez o maior teórico do trabalhismo brasileiro. Tivemos também Fernando Ferrari, Darcy Ribeiro, o próprio Brizola com a sua contribuição, o próprio Jango, enfim. E o nosso trabalhismo ele continua nessa transmutação, porque agora muito as ideias do Ciro, com o seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, têm influenciado muito essa continuidade do trabalhismo, né? Então, é uma ideologia política que ela acaba se adaptando, se modificando ao longo do tempo, mas ela tem algumas coisas como o seu núcleo duro, né? O trabalhismo, o termo fala, né, essa questão da defesa do trabalhador. A própria palavra trabalhismo, traz a ideia de que é uma ideologia que ela está em defesa do trabalho. Só que como nós vivemos num sistema capitalista, e desde a época dos escritos do Pasqualini, ele sempre dizia que o trabalhismo ele estava dentro até poderia ser considerado um socialismo, mas num outro sentido mais de um olhar mais social para a sociedade, né? E não como estatização dos meios de produção. Então, o trabalhismo enquanto ideologia, enquanto o Pasqualini pregava, ele trazia essa ideia de que haveria um capitalismo mais solidário, mais humano, e por meio do Estado, né? Então, o trabalhismo ele começa a casar também com essas ideias, que na Europa é muito forte, da social-democracia. O Muniz Bandeira sempre dizia que o trabalhismo brasileiro foi uma espécie de social-democracia aqui no Brasil, uma tentativa de uma implementação de social-democracia. E também tem essa ideia do estado de bem-estar social muito presente, né? Em muitos países da Europa, também muito presente durante o governo Roosevelt nos Estados Unidos. Então, só repetindo o final da tua pergunta, o trabalhismo, então, ideologia política... Qual a importância nos tempos atuais? Bom, pois bem, então, essa questão do trabalhismo hoje, nós temos o quê? Um capitalismo com cada vez mais um braço financeiro dentro do capitalismo, que acaba
o que o Marx dizia, né, que o capital se transformava em mercadoria e depois voltava no capital. E hoje nós temos uma transformação de capital em capital, desprezando o trabalho. Então, o trabalhismo enquanto ideologia política se assemelha muito com a questão da social-democracia, do estado de bem-estar social. E hoje nós temos um capitalismo que tem um braço financeiro cada vez maior e um avanço tecnológico que muitas vezes traz um chamado desemprego estrutural. O que seria o desemprego estrutural? As máquinas começam a substituir cada vez mais o trabalho humano e nada mais importante, nada mais atual, então, do que uma ideologia política que defenda essa harmonia entre produção e trabalho, mas priorizando o trabalho humano, que no caso é o que se propõe o trabalhismo. Cássio, no trecho do livro onde é mencionado os fundamentos da doutrina pasqualinista, Pasqualini argumenta que o objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social. Com o aumento da taxa de juros em plena crise, somado à flexibilização das leis trabalhistas e sua precarização do trabalho, podemos afirmar que no momento atual o rentismo executa o que Pasqualini chamaria de uma apropriação injusta do trabalho alheio? Um pouco da resposta já está na minha resposta da pergunta anterior, né? Ou seja, tu tem um descolamento entre o capital produtivo e o capital financeiro, e o capital financeiro ele acaba se propagando por meio do rentismo, ou seja, é o capital gerando mais capital e eliminando cada vez mais a participação do trabalho. Então, notem, o Pasqualini é um autor muito pouco lido, né, por intelectuais de esquerda, infelizmente, ou de centro-esquerda, mas o Pasqualini ele é muito ainda valorizado dentro do trabalhismo apenas, né? E é um teórico fantástico. Um tempo atrás eu lecionei uma disciplina de pensamento brasileiro, onde se estudava os maiores pensadores brasileiros, né? Desde Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Caio Prado Júnior. E eu coloquei junto ao Pasqualini, porque Pasqualini é um autor que muito atual, e muito por essa questão que tu traz na pergunta agora, ou seja, nós temos que diminuir a questão do rentismo para fazer com que esse dinheiro do setor produtivo, que esse capital vá para o setor produtivo, e o setor produtivo crie emprego, gere lucro, mas também cuidar para não ter uma concentração de renda, que sempre marcou a nossa história industrial brasileira. Nossa industrialização foi marcada pela concentração de renda, né? Então, por isso a importância de Pasqualini, por isso a importância do trabalhismo, assim, no sentido de o quê? Fazer com que o capital gerado seja repartido e o salário, os trabalhadores sejam cada vez mais valorizados, porque se tu olhar aí um pouco da ideia do Pasqualini, qual é a função do trabalho? As pessoas trabalham, claro que a gente está numa sociedade muito do consumo, do indivíduo, que dá a impressão que tu vai trabalhar porque tu vai ficar rico, que é para te ficar rico. Embora quase ninguém fica rico trabalhando apenas, né? A grande parte das fortunas que existem são em decorrência, né, no setor empresarial, e muitas são em virtude de herança, né? São poucos que saem do nada e ascendem socialmente de forma bastante significativa, né? Ficarem milionários, bilionários, enfim. Então, o trabalhismo ele traz esse equilíbrio, mas também no sentido de tentar valorizar o trabalho humano. E aí o trabalho entra como uma função social, ou seja, se cada um acaba fazendo uma parte, vai ter mais tempo para as pessoas, porque qual é a maior riqueza humana? É o tempo, né? O tempo com saúde. Não tem mais nada mais valioso na vida, na minha opinião, do que tu ter tempo com saúde. Tu ter tempo sem saúde e tu ter saúde e não ter tempo, né? Então, o sucesso humano, na minha opinião, da realização humana, é as pessoas terem tempo livre. Só que o trabalho, da forma que é colocada, faz com que as pessoas trabalhem cada vez mais para pagar as contas. E aí passa a vida toda trabalhando para pagar a conta. E aí quando vê lá na sua velhice o que fez, eu trabalhei para pagar boleto. E o trabalhismo vai justamente contra isso, no sentido de fazer com que tenha uma valorização do trabalho. E aí o Pasqualini, por isso que é um autor
extremamente atual e combate essa questão da usura. Genial. Eu fiquei doido para sair daqui do nosso café e começar a ler mais sobre Pasqualini, mas estou chegando lá, estou terminando do Wendel. Um tempo bem melhor para se ver. Aliás, baita livro. Cássio, o nosso candidato à presidência da República, pré-candidato, Ciro Gomes, ele tem falado abertamente em taxação sobre lucros e dividendos, muito em concordância com o próprio Pasqualini. Se tratando do sistema tributário regressivo que temos no Brasil, qual a importância da reforma tributária nos dias atuais e como viabilizá-la? Bom, primeiro, pouca gente sabe, mas em 2000 até a gente estava falando antes de entrar no ar, 2014, 2015, eu fui participar num congresso de história em Fortaleza e acabei agendando um horário na casa do Ciro, de 15 minutos, só para entregar o meu livro. E essa conversa de 15 minutos levou 2 horas. Na época ele estava no PROS, e eu lá fui com a pretensão, né, de tentar convencer ele a ir para o PDT e concorrer à presidência da República. Depois eu fui convidado, na época eu não estava no PDT, eu fui convidado para participar em Brasília num debate entre economistas, né, para a elaboração de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, percebam, o PDT já se discutia projeto nacional de desenvolvimento antes do Ciro estar no PDT. Então, essa questão do projeto nacional de desenvolvimento, e aí que eu acho que é uma das coisas que o Ciro tem que melhorar mais ainda, é de cada vez mais trazer gente do PDT, né, o Zine aqui é um excelente nome, enfim, outros tantos, a participar nessa elaboração desse projeto nacional de desenvolvimento. E aí, nesse debate, eu defendi que o Ciro deveria ir para o PDT e ser candidato à presidência da República em 2018. Esse vídeo foi em 2015. Né? Claro que não foi por isso, né? Talvez já estava na cabeça do Ciro, enfim, aí acabou entrando no PDT. E eu sempre dizia, tanto que na época, em 2015, eu escrevi um artigo, Ciro e PDT, um casamento perfeito, porque o Ciro sempre foi um trabalhista, embora nunca esteve num partido trabalhista antes. Né? E o PDT é o herdeiro teórico do trabalhismo brasileiro, do antigo PTB antigo, que não tem nada a ver com esse PTB de hoje. Então, o que acontece? O Ciro, ele acaba trazendo, ele se encaixa como uma luva no trabalhismo brasileiro, só que ele também, além de ser um candidato, um baita gestor, né? Uma experiência política, uma bagagem política fantástica, na minha opinião, o cara mais preparado para gerir o Brasil, para ser gestor, na atual crise, ele também é um teórico, ele elabora, ele não simplesmente repete coisas, né? Ele elabora, ele tem ideias. Então, por isso que eu digo, eu acho que o trabalhismo está nessa fase, hoje tu tem o cirismo e o trabalhismo, e isso tem que se dialogar cada vez mais, e daqui a pouco o cirismo entrar dentro do trabalhismo e contribuir para o trabalhismo brasileiro, como eu acredito que o Ciro vai conseguir. Então, assim, tu toca numa das questões principais, que eu sempre falo em aulas, quando eu falo de política fiscal, que é a reforma... tinha um chefe meu que dizia que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E quanto mais experiente eu vou ficando, mais eu vou me dando conta disso, né? Então, na minha opinião, existem 2 grandes reformas extremamente importantes. A reforma política, que eu acho que teve um grande avanço quando a gente proíbe o financiamento empresarial das campanhas, né? Claro que esse fundo público é muito alto, assusta quem é mais leigo, mas a ideia é tentar fazer com que o gasto em campanha diminua, mas permaneça o fundo público. E se acabe também com o financiamento privado de pessoa física. Então, eu acho que a política tinha que ser apenas financiamento público. Só que a gente tem que diminuir o custo da campanha, que está muito caro, e aí diminuir o número de partidos políticos. Então, a reforma política, e na época do Jango aqui também, era uma das principais reformas. Né? Aqui no livro a gente fala sobre as reformas que daqui a pouco a gente vai chegar, provavelmente. Mas junto com a mãe das reformas, que é a reforma política, eu diria que a co-irmã da reforma política é a reforma tributária. Porque o Brasil sempre teve um sistema regressivo. Para quem não está nos assistindo, o que é um sistema regressivo? É aquele sistema onde quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Então as pessoas às vezes reclamam, no Brasil se paga muito imposto. É verdade? Sim e não. Não é que no Brasil se paga muito imposto. O problema é que muito do imposto que a gente paga, a gente não recebe de volta com uma educação de mais qualidade,
com saúde, embora o SUS nosso é maravilhoso, a gente percebe isso né? Imagina, os liberais defendiam a privatização do SUS, agora ninguém mais fala em privatização do SUS. Mas, o que acontece? O Brasil tem uma carga tributária que ela não é tão grande se a gente comparar com alguns países nórdicos, por exemplo, mas o problema é que muito do que a gente paga de imposto a gente não recebe de volta. E aí a gente tem que abrir essa questão. O Brasil se paga muito imposto? Depende. O pessoal da classe baixa e da classe média paga muito imposto. Inclusive, o pessoal da classe baixa paga mais imposto porque o pessoal da classe média ainda tem alguma coisa de volta, né? Gasta educação privada, recebe de volta. Gasta em plano de saúde, tem um desconto e recebe de volta. Já a população mais pobre paga um monte de imposto e não sabe, porque quando compra um café, quando compra um produto, isso, aquilo, um livro, que é um absurdo, né? Pagar imposto, a camada mais pobre paga. Então, o que acontece? Só que a classe alta não paga quase nada de imposto. Então, a gente tem uma carga tributária para a classe baixa e para a classe média. Só que não é interesse da grande elite abrir isso, porque aí qual é a solução? A solução que essa classe alta aponta é o seguinte: a gente tem que diminuir a máquina pública e os gastos. Porque eu, classe alta, não quero pagar imposto. Só que nós, trabalhistas, defendemos o seguinte: não, a gente tem que manter os gastos públicos, inclusive melhorar, aumentar e melhorar a qualidade deles, porque nós temos o maior problema de todos do Brasil, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica, onde a corrupção ela não é uma causa, ela é mais uma consequência. Muita gente defende que a corrupção é o grande problema brasileiro. Não, há corrupção em todos os países, enfim, tem que ser combatida, mas o grande problema brasileiro é o que? A nossa imensa desigualdade socioeconômica. E aí, num sistema tributário regressivo, em vez de ele diminuir essa desigualdade socioeconômica, ele amplia essa desigualdade econômica pelo aquilo que eu estava falando. No Brasil, quem ganha muito não paga quase nada de imposto e quem ganha pouco paga muito. Então, por que não se faz uma reforma tributária, embora todo mundo concorde que é necessária uma reforma tributária? Porque aí volta com aquela ideia que eu falei, que é o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Porque quem financia o Congresso é o poder econômico, e quem aprova uma reforma tributária é o Congresso. E como é que uma reforma tributária, que na época das eleições é financiado por quem tem muito dinheiro, vai aprovar uma reforma tributária que vai taxar quem o financiou? Então, por isso que uma reforma tributária não vai para frente. Apenas uma reforma tributária, que é importante fazer, que é o que talvez possa ser feito, no sentido de diminuir a quantidade de impostos, diminuir, né, o gasto que se faz com gerir essa tributação toda. Porque a gente tem muitos impostos e isso leva um custo para as empresas. Só que não resolve o problema principal, que é o quê? Diminuir o caráter regressivo para um caráter progressivo do sistema tributário brasileiro. Por curiosidade, nesse ponto, a respeito de quem financia, né, os deputados federais que estão eleitos, senadores, e com a alteração que a gente teve de proibição do financiamento por CNPJs, pelas empresas, dos candidatos, houve mudança no perfil dos parlamentares após a implementação dessa mudança? Olha, eu acho que é cedo ainda para dizer. Notem que isso ficou no STF um tempo. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas e demorou para devolver e acabou sendo implementado. Só que nós tivemos também uma onda mais à direita. Eu vejo a política muito como um pêndulo, né? Lá em 2016 o pêndulo começou a ir para a direita, né? A câmera direita, meu braço direito, então não sei como é que está invertido aí, enfim. Começou a ir para a direita, chegando quase à extrema direita, que foi a eleição do quem nos governa, ou desgoverna, enfim, para a extrema direita, e aos poucos esse pêndulo, né, nas eleições municipais de 2018 a gente já viu o pêndulo saindo tanto da extrema direita indo para a centro-direita. Então eu acredito que agora em 2022, desculpe, na eleição de 2020, municipais de 2020, acredito que em 2022 esse pêndulo está chegando meio que no centro. Por isso que os candidatos estão buscando muito composição com o centro, para poder se eleger. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tende a ter, no longo prazo, uma melhora no Congresso. Só que o problema é que, e aí tem uma meia-culpa do nosso povo, né? O nosso povo escolhe muito mal, tem muita gente que escolhe quem votar no dia, né? Então, assim, parece que escolher um deputado, o deputado está fazendo campanha e parece que é obrigação dele
Na verdade, é a obrigação do cidadão conhecer o deputado que ele vai votar. Né? Tanto que daqui a pouco uma reforma política interessante seria você simplesmente ter uma câmera, um microfone, a TV e o cara falar sem propaganda, sem nada. Né? Isso diminuiria muito o custo da campanha. Só que para isso o eleitor tem que estar o quê? Interessado em quem ele vai votar. O nosso eleitor, em média, ele não lembra em quem ele votou. Se perguntar para grande parte da população brasileira em quem votou para vereador em 2012, não vai lembrar. Né? Para deputado em 2018, muitos não lembram. E alguns lembram, não acompanharam os deputados, o que eles fizeram. Então, a eleição acaba sendo muito um marketing e uma onda, né? Só que eu acho que o financiamento público ele colabora muito para diminuir um pouco a influência do poder econômico, que ainda é muito grande, né? Porque existem Caixa 2, existem várias outras coisas. Infelizmente, no Brasil se elege quem é conhecido, famoso. Um ex-BBB sai do BBB e concorre e se elege, mesmo que não tenha nada na cabeça, ou tenha. Enfim. Ou quem tem dinheiro. Então, por quê? A gente tem uma quantidade de partidos muito grande. Né? A federação foi um avanço, embora o ideal seria não permitir as coligações ou fazer a verticalização. Se coliga para presidente, acaba tendo que coligar tudo, porque a gente tem uma salada de fruta dos partidos, grande parte dos partidos, cada estado, né, um partido. Então, a gente tem que diminuir a quantidade dos partidos que tenham acesso à verba eleitoral, né? Daqui a pouco 5, 8, 10, 11, 12 partidos, enfim, seria o ideal. Claro que pode existir 40 mil partidos, mas que tem acesso ao fundo eleitoral, tem acesso à TV, etc., um número bem reduzido, e isso aos poucos vai deixando mais homogêneo, né? Mas eu acho que sim, a gente vai ter uma melhora. Acho que esse congresso que vai ser eleito agora vai ser um congresso mais progressista, né? Porque é difícil demais tu querer implementar um projeto nacional de desenvolvimento se tu não tem congresso. Não se implementa um projeto nacional de desenvolvimento só com o executivo. Tem que ter o legislativo também. E aí é um grande erro do nosso campo político, de centro-esquerda, e eu me considero um social-democrata, um trabalhista, que se pensa muito no executivo e se esquece do legislativo. Eu acho que o nosso campo tinha que focar no Senado, já que deputados, são muitos deputados federais. Se focasse muito no Senado, a gente tinha barrado a ruptura constitucional por meio de um impeachment de fachada, que foi, né? Até o próprio ministro agora Barroso falou, né, que foram por questões políticas, não crime de responsabilidade fiscal. Enfim, se a gente tivesse um Senado bem progressista, dificilmente teria acontecido pela falta de habilidade política da presidente Dilma, que não era política, né? Nós tivemos uma ruptura de um governo eleito que devia ter acabado em 2018. Aí, se a população estava achando uma porcaria, teria eleito outro, e não interromper um governo faltando 2 anos apenas para terminar. E Cássio, existe uma classificação sobre o termo populista muito bem abordado em seu livro. Getúlio Vargas, Jango e até Brizola são muitas vezes taxados de populistas, como se fossem demagogos, como se consolidar as leis trabalhistas, direito ao voto da mulher, construção das escolas de tempo integral, fomento à indústria, capital nacional fosse demagogia. Quem ganha com a classificação de que o populismo é demagogo? E qual a sua opinião sobre esse termo? Perfeito. Eu até tinha dado uma olhada antes nas tuas questões e até tinha te elogiado que elas estão muito, muito bem feitas, né? A equipe que deve ter contribuído também bastante. As questões estão muito bem elaboradas, muito bem feitas e tocaste um ponto chave aqui. Bom, primeiro a gente tem que entender a questão do populismo, né? Antigamente a palavra populismo não tinha esse tom, essa carga pejorativa que ela tem hoje. Porque hoje populismo traz o sentido de demagogo, alguém que está ali para enganar, né? O populismo, antigamente, o significado da palavra populismo era popular. E, de fato, Jango era um governo popular, Getúlio era extremamente popular, eram governos populares. Só que, aos poucos, se trouxe essa ideia de populismo. Isso foi atacado de dois lados, né? Um lado mais à esquerda e um lado mais à direita. O lado mais à esquerda via o Vargas como populismo, e aí a gente tem que entender, porque às vezes as pessoas querem fazer análise sem contextualizar. Tu tem que mergulhar. Eu não sou historiador, muita gente acha que eu sou historiador. Eu sou economista, o meu pós-doutorado é em História, mas eu não sou bacharel em História, embora a minha área de atuação na economia é desenvolvimento econômico, principalmente projetos de longo prazo, e também História Econômica. Até porque para
construir o futuro, tu tem que saber sobre o passado para poder entender o presente, né? Então, o que acontece? Os partidos da época, 1917, a Revolução Russa, né? Tu tem o Capital antes, tu tem o pensamento marxista revolucionário fervilhando na Europa, e isso explica um pouco o próprio surgimento da social-democracia europeia. Então, o que acontece? Os partidos mais de esquerda aqui na época, eles pregavam a revolução, eles pregavam a implementação do socialismo, já que comunismo como sistema econômico nunca existiu. Eu vejo a gente falando em comunismo, ou seja, comunismo nunca existiu. O que é o comunismo? O comunismo prega que os meios de produção pertencem ao coletivo. Cuba é comunista? Não. China é comunista? Não. Coreia do Norte é comunista? Não. São socialistas, ou seja, os meios de produção pertencem ao Estado, só que o comunismo é um movimento político, que muitos desses países pregavam a sua unificação, espalhar o socialismo pelo mundo para chegar numa sociedade superior, né, na cabeça dessas pessoas. Na minha opinião, o comunismo é uma utopia, que aí sim a propriedade seria do coletivo, como se fosse um grande cooperativismo. Então a gente nunca teve comunismo no mundo. Talvez no Homem da Caverna, lá que todo mundo era dono de tudo. Então, assim, na época, então, tu tinha partidos de esquerda, mais à esquerda, que pregavam uma revolução, que pregavam a implementação do socialismo. E aí eles viam partidos mais de centro-esquerda, como o trabalhismo, como o PTB antigo, que era um partido que não pregava o socialismo, pregava o que? Reformas no capitalismo. Então eles diziam, olha aí, ó, eles estão manipulando a população porque eles não querem implementar o socialismo, eles querem manter o capitalismo. Então é nessa concepção mais à esquerda que via o trabalhismo brasileiro como populismo, que aí ficou marcado, né, especialmente alguns intelectuais da USP, né, essa termo do populismo, Yanni, Belfort, etc., com essa ideia do trabalhismo. Mas tu tem que entender o contexto, ou seja, o PTB nunca pregou a implementação do socialismo, pregava reformas dentro do capitalismo. Então, para esse pessoal mais à esquerda, via o quê? Via querer manobrar as massas para impedir o socialismo. De certa forma, estava certo, porque não estavam querendo implementar o socialismo. Já mais à direita, tem a sentido de o seguinte, ó, governos populares que fazem pelo povo, né, o Getúlio, legislação trabalhista, para o pessoal da cidade, olha que quem vai expandir a legislação trabalhista para o campo vai ser o João Goulart, assim como o Jango vai implementar o 13º salário. Grandes direitos sociais que o brasileiro tem hoje se devem a políticos de origem trabalhista. Então, o que acontece? Já o pessoal mais à direita via esse sentido de, olha só, o Vargas, o Jango propôs um aumento de 100% do salário mínimo. Então, viam governos populares como populistas, demagogos, de quererem daqui a pouco ganhar voto fazendo benesses à população, enquanto muitos deles estavam realmente interessados em melhorar a vida das pessoas. Então tu tem essa construção. Só que aos poucos, muitos autores, o próprio Jorge Ferreira, que é um dos grandes teóricos, né, estudiosos do trabalhismo brasileiro, enfim, entre tantos outros, o próprio professor Pedro Fonseca, que foi meu orientador no doutorado, né? A próprio meu livro tenta contribuir isso. A gente começa a tentar mostrar que Jango, Getúlio não eram populistas no sentido de demagogia, mas eram governos populares, né? E aí então o populismo não tem que ser revisado porque ele acaba virando um xingamento, né? O cara é populismo. E aí o populismo, tu tem o populismo político e o populismo econômico também, né? A demagogia econômica e política, mas muito se acusavam os governos trabalhistas de populistas e não são. São governos populares que os grandes avanços sociais que nós tivemos se devem principalmente a esses governos, principalmente Getúlio e Jango. Qual a diferença entre o populismo econômico e populismo político? Bom, a questão do populismo político tem mais a ver com os discursos, né? Um cara que, de certa forma, poderia se adequar a esse termo derivado de populismo no sentido demagogo, era Jânio Quadros. Jânio Quadros, para quem não sabe, ele concorreu com o apoio da UDN, ele não era da filiada da UDN, ele era um partido menor, mas tinha o apoio do Carlos Lacerda, que era o grande antigetulista da época, e o Jânio era famoso naquela eleição de 60, 61, onde tinha, de um lado, o Marechal Lott pelo PSD e o vice, o Jango, que já tinha sido vice do JK, e de outro lado, tu tinha o Jânio Quadros e o Milton Campos pela UDN, o vice. Na época, tu votava separado para presidente e vice-presidente de forma separada, né?
Então, o Jânio era conhecido como cada lugar que ele ia tinha um discurso. Ele ia discursar para o empresariado, terno, bem alinhado, tudo. Ia para o povão, botava talco, parecia caspa, tirava o sanduíche de mortadela, comia, né? Ele só não chegou aí numa barraquinha comer farofa e frango e derrubar tudo, né? Para parecer que é um cara populista. Então, isso é o populismo político. Já o populismo econômico está ligado a ações econômicas, ou seja, eu nunca me esqueço que tinha um cara, acho que, não lembro qual era o partido, PCO, enfim, eu não lembro, que dizia, se eu ganhar, o salário mínimo vai passar de 2 mil para 15 mil. Só que ele esquecia de dizer que o sanduíche ia passar de 20 para 100 e o refri de 5 para 30. Né? Então, o populismo econômico está mais ligado a ações dentro da economia que não se sustentam. Como daqui a pouco tu ter alguma PEC, que está se falando agora, né, daquela dos combustíveis, no sentido mais de que não vai resolver as coisas, muitas vezes não tem fonte para financiar isso, mas dá ganho eleitoral. Então, isso seria o populismo econômico. Ou como talvez tiveram muitas ações do governo do PT, principalmente no último da Dilma, de ter mantido a redução da energia elétrica só como medida... Assim, isso teria que ter uma outra entrevista só para a gente falar desse período, né? Porque o que acontece, mas de forma bem rápida. O Brasil chegou até 2014 com uma situação praticamente de pleno emprego. Então, por isso que eu achava absurdo alguém dizer, o PT quebrou o Brasil. Ou seja, dívida externa diminuindo, dívida interna diminuindo, desigualdade social diminuindo... Né? Os 4 fundamentos da macroeconomia, que é gerar emprego, distribuir renda, estabilidade macroeconômica, né? E crescimento econômico, tu estava tendo. Como é que vai quebrar? Só que o problema é que naquela época, 2014, nós chegamos numa situação de pleno emprego. Ou seja, tu tem a demanda, minha mão direita, e a oferta. Qual é que é mais flexível? É a demanda. Qual é que a política econômica pode incentivar? É a demanda, por meio da política fiscal, da política monetária, etc. O problema é que quando a oferta chega num teto, num ponto, ou seja, o que é a oferta? São a instalação das fábricas. Imagina uma sala de aula. As classes são a oferta e os alunos a demanda. No momento que a classe está cheia, se tu tiver mais aluno querendo entrar na classe, na sala não vai ter classe para todo mundo. O que vai acontecer? Vai aumentar o valor, vai gerar inflação. Então, o que o governo Dilma fez, e aí eu não vou entrar no mérito se fez certo, se fez errado, mas só para explicar, o que o governo Dilma fez, ele tentou desmanchar aquele tripé macroeconômico, o Ciro fala muito, a Dilma tentou fazer isso, com a chamada nova matriz econômica. E o que seria essa nova matriz econômica? A Dilma ela tentou fazer com que o investimento produtivo respondesse. Mas qual foi o erro que ela cometeu, na minha humilde opinião? Ela apostou muito na retomada do investimento produtivo privado, ao invés de ter no investimento público. Então, o que acontece? Ela baixou a taxa de juros, usou os bancos públicos para baixar a taxa de juros. Ela fez uma mudança meio atabalhada, né, meio que atrapalhada na questão da energia elétrica, porque quem é o grande demandante de energia elétrica no Brasil? São as empresas. Então, para diminuir o custo da indústria, né, ela diminuiu taxas de juros. Mas aí as empresas só aumentaram a margem. Exatamente. Ela fez uma desoneração fiscal, que já tinha começado lá em 2008, como resposta do Lula para a crise do subprime americano, que começa nos Estados Unidos, se espalha na Europa e depois vai para a China, e aí afeta o Brasil, mas mais adiante. Né? Então, o que acontece? Essas mudanças todas foram feitas do governo Dilma no sentido de tentar aumentar a capacidade do setor empresarial, para o setor empresarial retomar o aumento dos investimentos e aí continuar essa expansão de crescimento. Só que acontece, numa crise que estava chegando já agora no Brasil, porque primeiro foi para os Estados Unidos, Europa, como o principal vendedor para a Europa é a China, e para os Estados Unidos também, e aí Estados Unidos em crise, a Europa chegando em crise, China, e o principal parceiro comercial do Brasil é a China, quando começa a China a crescer menos, afeta o Brasil. Tanto que muita gente diz que o Lula cresceu graças aos boom das commodities, que está errado. Ajudou, mas não foi só graças a isso. Ou seja, se tu pegar o boom das commodities, tu vai ver que teve uma queda brusca das commodities no governo Dilma. O pessoal diz que o Lula foi o boom das commodities, mas não diz que a Dilma teve uma queda muito acentuada das commodities.
seja, 2 pesos, 2 medidas. Então, por isso que é importante a gente trazer dados, trazer coisas para... Então, o que acontece? Isso acabou não trazendo a resposta que o governo esperava. O investimento privado, aí tu falou muito bem, muito acertadamente, em vez da empresa ela reinvestir, ela aumentou as suas margens e uma parte foi para a matriz no exterior, né, porque a gente estava com crise. E aí, o que aconteceu? E aí, com as manifestações de junho de 2013, que vai ser um marco divisório, notem que a Dilma seria reeleita em primeiro turno em maio de 2013. Ou seja, faltava só metade de 2013 e 2014, faltava 1 ano e meio para acabar o governo, ela tinha mais popularidade que o Lula e seria reeleita em primeiro turno. Aí quando veio as manifestações de junho de 2013, houve uma estabilidade política, a queda da confiança do consumidor despencou, a queda da confiança dos empresários despencou, ela quase não se elegeu em 2014, se a campanha durasse mais 2 semanas ela teria perdido para o Aécio. E aí quando assume em 2015, ela implementa uma agenda diferente do que ela defendia na campanha, com o Levi. Mas por que ela implementou isso? O Congresso que tinha que aprovar o orçamento lá em fevereiro só foi aprovado lá em abril, maio. Teve Eduardo Cunha na presidente da Câmara, só pauta bomba. E aí, na minha ideia, é que a Dilma ela tentou acomodar o impeachment, tentar impedir o impeachment, agradando o mercado, trazendo um cara que era o Levi. O primeiro convidado era o Trabuco. O Trabuco não aceitou, indicou o Levi, que o Levi depois foi ministro presidente do BNDES do governo Bolsonaro. E o Levi implementou uma política que, em vez de ser uma política anticíclica, keynesiana, de estímulo, ele aprofundou. E aí o que acontece? A economia brasileira afundou mais ainda com a política implementada durante o Levi. Eu tive uma vez, eu fiz uma live lá no meu canal Conversas de Café também, que eu convido vocês a se inscreverem junto com, fazer a inscrição no Café com Zine, que é fundamental para mais pessoas possam assistir as maravilhosas entrevistas que ele tem feito, que o cara me contou nos bastidores que a ideia da Dilma era nomear, que nem o Getúlio fez. Se tu estudar história econômica, tu vai ver que os 2 primeiros anos do Getúlio Vargas foram políticas de austeridade, 51, 52, e 53, 54, uma guinada mais para a esquerda, um governo mais progressista. Então, só que não teve tempo. Qual era a pressa de derrubar a Dilma? Porque a economia ia se recuperar. Ou seja, se tu olhar a formação bruta de capital fixo, ela estava voltando a crescer. Em 2013, ela despenca mais de 10 trimestres consecutivos. Cássio, outro ponto muito interessante do seu livro é a analogia de Pasqualini sobre cérebro e corpo, onde o Estado é o cérebro, o órgão mais especializado e complexo ao qual cabe um papel de direção e organização. Quais caminhos tu acredita que possamos tomar para devolver esse papel ao Estado, para avançarmos a um capitalismo solidário? Sabe que eu acho, não que o Pasqualini dizia que o Estado tinha que ser o órgão planejador de tudo, né? Ele dava um espaço grande para a iniciativa privada, mas que o Estado tinha que ter essa importância tal. Eu gosto de uma outra metáfora que eu sempre digo que o Estado é como se fosse a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Não ter um trem só com locomotiva, só com Estado, e não ter os vagões direcionando a economia, que seria uma... Né? Ou seja, então o Estado ele tem que ter esse papel de ser o fomentador, né? Um Estado empresário, que nem a Mazzucati, que é uma economista italiana fabulosa, fala muito sobre essa questão do Estado empreendedor. Tem um artigo meu que eu escrevi em 2016, que eu apresentei na Associação Internacional Keynesiana, e depois foi publicado, que é o Brasil precisa de um New Deal. Eu escrevi isso lá em 2016, lá no governo, na época o Brasil estava no governo Temer. Então, o Estado ser a locomotiva e a iniciativa privada os vagões. Então, por isso que essa metáfora do Pasqualini eu acho fabulosa e ela vai contra essa ideia do livre mercado, que o livre mercado vai definir tudo. O mercado, ele é extremamente importante, né? O mercado é extremamente eficiente para a geração de riqueza, mas extremamente falho na distribuição da riqueza. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, ou seja, um mercado que gere riqueza, mas que um Estado que ajuda a distribuir essa riqueza. Eu sempre me lembro de um filme chamado Mente Brilhante, do Prêmio Nobel de Economia, o Nash, né, um dos formuladores da teoria dos jogos, que ele estava num bar e ele
contra-argumentando o liberalismo econômico, ele estava com os amigos e tinha uma mulher muito bonita que todos queriam chegar para falar com ela. E aí ele dizia, se todo mundo pensar no seu bem próprio, todos vão chegar nela ao mesmo tempo, ela vai se assustar e vai embora. Então, isso seria o capitalismo com o livre mercado, ou seja, o livre mercado não tem, embora ele seja, os mecanismos de mercado são um instrumento eficiente na alocação de recursos, ele não tem essa capacidade de o quê? Direcionar a economia no rumo ao desenvolvimento econômico, que é o que o Ciro defende no seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. Genial. Falando então sobre política econômica, o plano trienal deu continuidade ao processo de substituição de importações iniciado por Vargas através da Instrução 242 da SUMOC, que favorecia a indústria nacional de bens de capital. É correto afirmar que o plano trienal buscou dar além da continuidade, mas aprimorar através das reformas de base o projeto de Vargas? Isso é uma coisa até bem particular do meu livro, né? Foi tirado do livro, né? Porque lá na tese de doutorado eu começo a perceber que o Jango, ele pretendia continuar o projeto Vargas. E qual era o projeto Vargas? Agora tentando falar um pouco de economês, mas eu vou meio que explicar dentro dos parênteses os significados. Tu tem basicamente 4 departamentos de bens. Os bens de consumo não durável, bens intermediários de capital. Para o pessoal que não é da área da economia entender fácil, imagina o seguinte, ó, tu tem a gasolina, que é um bem de consumo não durável, o automóvel, que é o bem de consumo durável, o petróleo, que é o bem intermediário, e a refinaria, que fabrica o petróleo, transforma o petróleo em gasolina, ou a montadora de automóvel que cria o carro, é o bem de capital. Então, qual era a ideia? Quando o Brasil começa a se industrializar, embora já houvesse indústria antes de Vargas, aí é só olhar um dos grandes empresários brasileiros chamado Barão de Mauá. Tem um filme fabuloso sobre o Barão de Mauá, que é o Paulo Betti, estrela, é o ator que faz o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um dos grandes empresários do Brasil na época do Império que defendia a questão da indústria. Então a indústria ela vai surgir nas franjas da economia cafeeira, mas vai ser a partir do Vargas que ela vai ser objeto de política econômica. E aí quando começa essa ideia de então nós temos que se tornar um país industrial, nós tínhamos um povo semi-analfabeto, uma grande parte da população vivendo no campo, analfabeta, sem tecnologia, sem dinheiro. Então o Vargas vai começar principalmente a estimular os bens não duráveis, lá na metáfora a gasolina. O Estado vai fazer o papel de criar os bens intermediários, o ferro, o aço, enfim. Né? E uma próxima etapa que o Vargas defendia, que a próxima etapa seria os bens de capital. Só que o JK atravessou no meio, em vez de incentivar os bens de capital, incentiva os bens duráveis, que foi um resquício que aconteceu do Café Filho, quando o Vargas se suicida. Notem que interessante, né? Tempo atrás o pessoal lembra que muita gente criticou que o Haddad, na época, apertou a mão do Maluf. O Vargas fez algo parecido. Lá na eleição de 51, o Vargas busca o apoio de um político que era uma espécie de Maluf da época, chamado Adhemar de Barros, e o Adhemar de Barros indica o vice, o Café Filho. Aí quando o Vargas se suicida, quem é que assume? Café Filho. E o Café Filho vai trazer a UDN, os antigetulistas, para compor o governo e vai aprovar uma Instrução 113 da SUMOC, que era uma espécie de Banco Central na época. Na verdade, o Banco Central era a SUMOC mais o Banco do Brasil. Os dois juntos faziam a função, não tinha um Banco Central. E essa Instrução de 113 da SUMOC, ela acabava favorecendo o setor capital internacional. Quando o JK ganha as eleições, ele não revoga ele mantém essa Instrução 113 da SUMOC, e na minha opinião o JK enfraquece o projeto econômico do Vargas. E quem é que vai revogar então a Instrução 113 da SUMOC? O Jango. Então o Jango retoma a ideia de implementar os bens de capital, que é a refinaria, máquina e equipamento, que seria a próxima etapa do projeto Vargas, que o JK deveria fazer e não fez. Ele fomentou nos bens duráveis, e o Jango vai tentar implementar isso. Inclusive, vai ser o 4º capítulo do meu livro, que daria uma outra tese. Eu mostro como é parecido o segundo PND do governo Geisel com o que o Jango fez. Parece que o governo Geisel copiou uma boa parte do programa econômico do Jango, que era o quê? Focar na questão dos bens de capital. Inclusive, isso gerou um outro artigo,
que eu defendi, que eu publiquei, que concorreu no prêmio ABDE, que eu acabei sendo premiado, fui terceiro lugar no Brasil todo, como o artigo mais importante na parte de desenvolvimento econômico, que seria o governo Geisel, segundo o PND, a retomada do nacional desenvolvimentismo. Ou seja, o Geisel foi um governo nacional desenvolvimentista, mas não foi trabalhista. Notem como a ideologia política, trabalhismo, anda com uma ideologia econômica. Então, o governo Geisel não tinha nada de trabalhista, não foi trabalhista, mas estava implementando, estava retomando o nacional desenvolvimentismo. Então, tem que ter cuidado. Tu pode ter um governo que queira defender o nacional desenvolvimentismo, mas ele também tem que ter essa preocupação com direitos sociais, a ampliação de direitos sociais, com os trabalhadores, que aí está tão marcado no trabalhismo brasileiro. Respondi a tua pergunta? Com certeza. Cássio, o plano trienal visava estabilização e crescimento no curto prazo, mas buscava as reformas estruturais para dar sustentabilidade desse crescimento a longo prazo, com a finalidade de promover uma distribuição de renda. Se o governo e o plano não tivessem sido interrompidos, teríamos tido um desenvolvimento econômico mais igualitário e teríamos superado o subdesenvolvimento? Tá. Ótima a tua pergunta, e eu vou aproveitar e responder ela também respondendo uma parte da pergunta anterior que faltou, sobre a questão do plano trienal. Né? Quando eu elaborei o livro, a minha pesquisa, ela foi baseada principalmente a mensagem ao Congresso Nacional de 64, que é a principal fonte primária. Embora também foi plano trienal, discursos do Jango, eu li praticamente todos, enfim. O Jango ele acaba assumindo a presidência, graças ao Brizola, né? Graças a esse cara aqui, por meio da campanha da legalidade. E aí ele acaba assumindo, mas com uma espécie de rainha da Inglaterra, eleito, mas não governa, ou seja, foi feita uma mudança às pressas para o parlamentarismo. Na minha opinião, aí foi o grande erro do Jango, não foi em 64, que não tinha muito o que ser feito, mas em 61, na minha opinião, ele tinha que manter e não aceitar o parlamentarismo. Mas ele acabou, porque o Jango era um político extremamente habilidoso, hábil, né? E o Jango, então, o plebiscito estava marcado para 65, para consultar a população se ia querer presidencialismo e parlamentarismo, e o Jango conseguiu, com a sua habilidade política, adiantar o plebiscito para janeiro de 63. Então, em 61, 62, o parlamentarismo, em 63, dá de goleada o presidencialismo, o Jango retoma a candidatura, e para isso ele chama um dos grandes economistas brasileiros, na minha opinião, junto com outro cara que acaba sendo esquecido, que é o Ignácio Rangel, que é um grande economista brasileiro, mas ele chama um dos maiores economistas do Brasil, chamado Celso Furtado, para elaborar um plano, e aí que nasce o plano trienal. Então, o plano trienal é um plano elaborado no sentido de tentar combater a inflação que estava galopante, crescente, mas que aliasse crescimento com distribuição de renda. Só que muita gente que critica o plano trienal, e o plano trienal acabou não dando certo, sendo abandonado, se tu lê o plano trienal diz o seguinte: para essas medidas do plano trienal darem certo, é necessário fazer pelo menos 4 reformas de base. Ou seja, as reformas de base eram muito complicadas de serem feitas e elas não foram feitas. Então, por isso que o plano trienal acabou não sendo implementado na sua totalidade, porque não foram feitas as reformas que depois o Jango acaba tentando promover. Então, o plano trienal ele era um plano que ele se preocupava com a estabilidade monetária, mas também se preocupava com o crescimento econômico. Mas, de fato, então, o que vai ser implementado mais adiante vai ser o quê? Um foco mais nas reformas de base, que aí é o documento principal, não é mais... Porque o plano trienal não detalha quase essas reformas de base. Ele comenta lá, rapidamente. O documento principal é a mensagem ao Congresso Nacional de 64 e o meu livro, né, que agora acaba meio que detalhando tudo, destrinchando todas essas reformas de base. Então, vai ser nesse documento que vai ser... Bom, tem uma frase que eu gosto muito do Celso Furtado, antes dele falecer, em 2001, no final do governo Fernando Henrique, que ele dizia o seguinte: nunca foi tão grande a distância do que somos e que poderíamos ter sido, se referindo se não houvesse o golpe de 1º de abril, o golpe civil-militar de 1º de abril de 64. Ou seja, o Brasil, se ele implementasse essas reformas de base, e o Jango via as reformas de base como uma coisa, como um marco, como foi a abolição da escravidão, a independência do Brasil, a proclamação da República, a legislação trabalhista, ou seja, um marco, né, para a independência econômica do Brasil, a implementação dessas reformas de base, tão complexas, porque elas acabavam comprando briga com o órgão mais sensível do corpo humano, da elite,
que é o bolso. Existe a ideia, quase uma crença, de que a expansão do gasto público e a oferta de moeda é a principal causa da inflação. Em seu livro tem uma parte interessante que é a visão de Ignácio Rangel, onde ele coloca que existia na época uma insuficiência crônica de demanda devido à má distribuição de renda. Vamos imaginar que tu fosse um dos economistas de Celso Furtado no Ministério, mas com o conhecimento histórico que tens hoje. Quais medidas indicaria para o ministro? Só um adendo, né, à tua questão. O Inácio falava também, de certa forma, ele foi um dos caras que detectou essa questão inercial da inflação brasileira. Isso está no meu livro, né? Tanto que ele propõe quase com uma espécie de correção monetária que depois vai ser feito no governo Castelo Branco, lá no PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Bom, depende porque assim, a inflação, ela basicamente pode ser de 3 tipos, né? A inflação de demanda, a inflação de custos e no Brasil teve muito essa peculiaridade da inflação inercial, né? Das expectativas, da indexação da economia. Então, dependendo do tipo de inflação, não vai ser a expansão de moeda, ela pode causar mais uma inflação de demanda, combater a inflação, diminuir os gastos públicos pode combater uma inflação de demanda, mas talvez não combata uma inflação de custo. Então, tu teria que, ou seja, cada tipo de doença, um determinado remédio diferente. Então, não é uma coisa... E o problema é que a teoria mais clássica, neoclássica, vê como uma das principais causas da inflação a expansão de moeda. Né? E nem sempre. Eu sou um cara que eu quero começar, próximo pós-doutorado que eu quero fazer, sobre teoria monetária moderna. Até acho que, eu sei que o Ciro não é muito ligado nessa ideia de teoria monetária moderna, mais da austeridade e tal, mas eu acho que dependendo da parte de como é feito esses gastos e onde, eles podem não gerar pressão inflacionária que muitos teóricos argumentam que sim. Né? E aí tem um economista que tem uma metáfora muito boa, né, da questão do... Até está no meu canal, eu fiz uma entrevista com o Eduardo Moreira, que ele fala essa questão, né, de tu injetar dinheiro como se fosse um parquinho que tem buracos e montes. Né? E tu, de certa forma, injetar dinheiro e injetando dinheiro nesses buracos, tu consegue também retomar esse dinheiro de volta por meio da política tributária, por meio de impostos, etc. Né? Que poderiam dar uma maior margem de flexibilidade para os gastos públicos. O problema é que a própria teoria keynesiana diz que o Estado deveria gastar em momentos de queda para arrecadar, para aumentar a arrecadação em momentos de crescimento. O problema é que nós fizemos recentemente uma política keynesiana meio que pelas avessas, né? Ou seja, momentos de crescimento continua se gastando e, enfim. Então, é uma questão bastante complexa, mas eu não sou tão... não acredito tanto dessa questão. Eu acho que tem mais margem, sim, para se gastar. E aí nós temos um problema da nossa dívida pública, que é uma dívida grande. Ela não é tão grande comparada a alguns outros países, como a Itália, por exemplo, né? Os Estados Unidos, em termos de relação ao PIB, mas é uma dívida pública grande pelas necessidades brasileiras. E aí tem essa questão, ou seja, nós temos uma dívida pública e se propõe gastar, então tu tem que saber separar o tipo de gasto. Tem gasto, que tu gasta, por exemplo, e algo que eu compro um carro e esse carro ele vai gerar um gasto. Agora, se eu comprar esse carro para trabalhar de Uber, esse gasto não é mais tão um gasto apenas, ele é um investimento que ele vai me trazer retorno. Então, tu tem que analisar bem e dependendo do tipo de gasto que tem um caráter mais de investimento, que vai te trazer retorno e retorno por meio de impostos, eu acho que tem uma certa flexibilidade nisso. Eu não quis aprofundar muito, que é um tema bem complexo, que daria bastante tempo. Para fechar o nosso café, Cássio, eu queria te perguntar, em caso de uma vitória de Ciro em 2022, na sua opinião, quais deveriam ser as prioridades emergenciais no campo da economia? Bom, em primeiro lugar, com uma vitória de Ciro, não adianta só uma vitória de Ciro, tem que ter uma vitória de um Congresso progressista. Né? Porque um projeto nacional de desenvolvimento não se implementa sem um Congresso. Então, fica só na narrativa essa coisa que, implementar o projeto, precisa ter um Congresso progressista. Então, por isso que as pessoas que forem votar no Ciro, elas têm que ter muito cuidado na hora de escolher o seu deputado federal, o seu deputado estadual,
senadores, etc., que estejam alinhados a essa questão de implementar um projeto nacional de desenvolvimento mais inclusivo, né? Tal. Bom, nossa, tem tanta coisa, né, para ser feita. Eu acho que a questão da reforma tributária é uma coisa que tinha que se encaminhar muito rapidamente, né, no sentido de mexer nesse marimbondo, nesse vespeiro, né, que é a reforma tributária mais progressista. Eu acho que se tinha que trazer uma ideia de isenção, diminuir imposto conforme as empresas gerem emprego. Eu acho que tem que trazer a questão da inovação tecnológica, né? Essa complexidade econômica de bens e produzir bens com mais agregado. E aí tu tem que ter um casamento maior dos institutos federais, das universidades, com o Estado e com a empresa, com as empresas, né? No que tange a questão de promover inovação. Eu acho que a inovação tecnológica é um dos caminhos para se buscar. Só que essa inovação tecnológica, ainda mais um país bastante atrasado, que a gente importa capa de celular, importa um monte de coisas que poderiam ser feitas aqui. Cássio, quais as lições podemos tirar do plano trienal e das reformas de base propostas por Jango para os tempos atuais? Bom, a primeira questão é que as reformas de base do Jango ainda continuam muito atuais. Elas não foram implementadas durante os governos do PT. Essa é uma das críticas que eu faço, embora entendo alguns motivos pelo qual, mas deveria ter essa tentativa de se implementar. Mas explica um pouco porque não há uma linhagem do trabalhismo brasileiro histórico lá do PT bem antigo no PT. Então eles acabam não olhando com os mesmos olhos que o PDT acaba olhando as chamadas reformas de base. Mas elas são extremamente atuais. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma administrativa, não essa reforma administrativa neoliberal que enfraquece e diminui o Estado, mas uma que melhore cada vez mais, fortaleça o Estado. Nós precisamos de uma reforma que quebre o oligopólio do setor financeiro, do setor bancário, né? Na verdade, os bancos não foram feitos para ganhar dinheiro, os bancos são feitos para o setor, para os outros ganharem dinheiro, né? Tem que ser feita uma reforma urbana. O Minha Casa e Minha Vida tentou fazer isso de forma mais, mas está na pauta do dia ainda, né? Então, nós temos uma reforma na educação. Acho que outra crítica que eu faço ao PT foi a questão... O PT se preocupou com a educação básica no sentido só de repassar dinheiro. Foi o governo que mais gastou com a educação no Brasil, foi o PT. Mas na educação básica só repassou dinheiro e não se preocupou com o projeto, com a federalização do ensino, né? Então foi uma oportunidade desperdiçada muito grande que o PT cometeu de não ter tratado a educação básica no sentido de não apenas formar, mas formar também um ser social pensante, né? Mais politizado. Então essa foi uma das grandes críticas que eu faço. Então, assim, muitas das reformas de base estão na ordem do dia. Só que, como eu digo, para elas serem feitas, a grande maioria, elas precisam de um Congresso, uma maioria do Congresso. Mas não é uma maioria fisiologista, como os governos do PT conseguiram. É uma maioria ideológica. E aí, governo nenhum vai conseguir formar uma maioria ideológica. Quem forma uma maioria ideológica é o eleitor, escolhendo melhor os seus deputados. Genial. Cássio, existe semelhança entre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, liderado por Ciro Gomes, com o Projeto de Nação de João Goulart? Olha, essa tua pergunta, eu vejo essa gurizada tudo falando em PND. Primeiro, para te entender um Projeto Nacional de Desenvolvimento, tu tem que entender esse projeto aqui na época do Jango. Se tu não tiver uma boa ideia do que significou o governo Jango Goulart, o que se propunha, o teu PND é só na oratória, ou seja, tu não tem profundidade. Então, eu digo assim, eu sempre brinco que 3 livros formam uma trilogia, praticamente, né? O meu livro, Projeto Nação do Governo João Goulart, o livro do Ciro, meu livro falando muito de passado, mas passado com conteúdo muito grande de presente, porque as reformas são extremamente atuais. O livro do Ciro também dá essa narrativa histórica, mas fala muito de futuro, do que se propõe.
E o livro do Wendel, né, Um Tempo Melhor para Se Viver, traz meio que um filme, trazendo esses dois livros que são mais na área econômica, o PND do Ciro e o meu, e o do Wendel trazendo a trajetória histórica do trabalhismo brasileiro. Então, tu lendo esses 3 livros, aí sim tu vai ter condições de defender um projeto nacional de desenvolvimento. Sem a leitura, sem o conhecimento desses períodos da nossa história, tu vai ficar muito defendendo um nacional desenvolvimentismo, mas o Geisel defendia o nacional desenvolvimentismo. E era um governo autoritário e sem viés de beneficiar o trabalhador. Então, não basta ser nacional desenvolvimentista, tem que ser trabalhista. Eu acrescentaria a trilogia do Getúlio Vargas também. Também, né? Do Lira Neto. Lira Neto. Sabe que o Lira Neto, enfim, dizia que 2 grandes presidentes, os 2 maiores presidentes, e o primeiro dele era Getúlio. E o outro? Ele falou no Lula. Só que aí eu fiquei quieto, né, porque há uma polêmica muito grande, mas o Lira Neto traz muito essa ideia, né, dos 2 grandes presidentes. Ele falou isso antes ou depois da Lava Jato? Não, acho que foi... Enfim, é que a Lava Jato é uma outra questão também, que foi uma coisa usada muito, embora houve corrupção. Agora, se tu estudar como é que foi construída Brasília, com as empreiteiras na época do JK, enfim, a corrupção ela tem que ser combatida por meio de leis. E se tu olhar, grande parte da legislação de combate à corrupção foi criada na era do PT. Né? Então, assim, só que qual é a grande questão? Eles, enfim, nomearam muito mal os ministros do STF, na minha opinião. Continuaram esse pacto com o Centrão que todos os governos fizeram. Né? Tu pega lá o Centrão no Fernando Henrique Cardoso, o Centrão no Lula, Lula 2, Dilma, Temer, agora no Bolsonaro, ou seja... Só que o problema é que para governar com o Centrão, e o Centrão forma a maioria no Congresso, volto a citar o eleitor. É o eleitor escolhendo melhor os seus parlamentares para facilitar a vida de um presidente eleito tipo Ciro, de poder implementar um projeto nacional de desenvolvimento. E Cássio, para fechar o nosso café, ainda há esperança para o trabalhismo brasileiro no século XXI? Eu acho que há esperança para o Brasil com o trabalhismo, porque o trabalhismo é extremamente necessário, né? Eu dedico a minha vida há um bom tempo. Eu sou um dos primeiros caras que escrevia sobre trabalhismo em muitos blogs, etc. Pasqualini, que agora muita gente fala, né? Enfim, o meu primeiro artigo, a tese, foi começada a ser construída lá em 2005, 2006. Eu já estava pesquisando sobre trabalhismo brasileiro. E eu tenho convicção de que o trabalhismo é o caminho, né? A única alternativa de esquerda dentro do capitalismo é o trabalhismo. Por isso que o trabalhismo tem que ser, ou seja, tem que ser estudado, tem que ser estudado os nossos grandes líderes. Não dá para botar um painel com Brizola, com Darcy Ribeiro e não botar o Jango. O Jango tem que estar. Né? O Jango é um dos grandes, eu sou extremamente fã do Jango, né? Eu comecei a minha geração com o trabalhismo porque o meu avô materno era primo irmão de Getúlio Vargas, né? O meu avô chamava Libindo Dornelles Viana, e aí vi o parentesco com Getúlio com Dornelles. Então, desde pequeno, eu sempre ouvi essa questão com Getúlio. Sempre fui muito admirador do Brizola. Mas quando eu comecei a pesquisar o Jango, principalmente por 2 fontes que eu acho fundamentais. O livro do Muniz Bandeira, que quase foi o meu orientador no pós-doutorado, veio a falecer na Alemanha, que é o Governo João Goulart, Lutas Sociais no Brasil, e o documentário do Silvio Tendler, Jango. Acho que essas 2 fontes enriquecem muito e, sinceramente, um trabalhista que não leu esse livro e não assistiu esse filme, esse documentário, ele tem muito ainda que ter esses conteúdos para poder trabalhar em prol do trabalhismo, porque o trabalhismo ele é uma ideologia política que visa o quê? Uma melhor qualidade de vida para as pessoas que trabalham, né? Que é a grande parte da nossa parcela da população brasileira, é feita de trabalhadores, né? E o trabalhismo nada mais é do que fazer com que as pessoas
tenham trabalhos cada vez melhores, com salários cada vez melhores, para poder ter tempo livre com saúde, para valorizar o que realmente importa, que é as suas famílias, as pessoas que amam. Então, o trabalhismo ele é extremamente atual. Sim, e digo mais do que atual, ele é necessário para o Brasil. Genial. Quero te agradecer muito pela oportunidade de ter topado o convite, de estar aqui com a gente. Foi uma baita entrevista e deixar essa lembrança do Café com Zine. Cara, eu vou chegar em casa, vou passar um café e vou tomar aqui na xícara, tá? Depois a gente vai retribuir lá no Conversas e Café, da gente fazer uma entrevista contigo lá também. Muito obrigado. Queria agradecer a toda a equipe, né? Ao André, que me falou tu me falaste que leu também todo o livro. E ajudem o livro, porque o livro está acabando, não está saindo uma nova edição e eu estou nessa batalha de fazer com que saia uma nova edição. Ainda mais agora, né, que a gente tem o PND do Ciro e para entender muito do PND do Ciro, esse livro acho que ajuda muito. E aí eu peço cada vez mais um Ciro com mais influência do Jango e menos do JK. Genial. Andrezito, um forte abraço para ti. Quero te agradecer muito pelo brilhante roteiro que tu fez aqui para esse nosso café. Ótimo, baita roteiro mesmo. Obrigado, pessoal. Deixa um like no vídeo e compartilha.